Eu tenho que dizer que esse mês eu chutei o balde muito longe mesmo. Tá começando aqui mais um Planeje Comigo. E se você tá chegando aqui agora e não sabe muito bem o que é esse quadro, no Planeje Comigo eu faço a minha reunião comigo mesmo e compartilho ela com você. Olho pro mês passado e vejo tudo o que deu certo, o que não deu certo e o que eu quero manter ou às vezes fazer de diferente no próximo mês, que nesse caso é o mês de maio. Então, só começando a contextualizar aqui um pouco do que aconteceu no mês de abril e já começar falando o que não deu certo. A gente fez uma viagem para Trancoso em família. Eu tinha compartilhado aqui no último Planeje Comigo. Eu tinha essa viagem que era algo que eu queria priorizar, ter esses momentos de desfrutar com a minha família, com os meus amigos. E foi exatamente isso que eu fiz. Toda a minha família foi para Trancoso. A gente passou 10 dias lá, mais ou menos. Inclusive, eu fiz um vlog dos dias que a gente estava lá, compartilhando tudo que a gente estava fazendo, equilibrando o trabalho, passeio. Foi aniversário da minha mãe, então foi super legal. Eu vou deixar o link aqui para você depois ir lá ver esse vlog também, porque vale a pena. E eu já comecei falando que eu chutei o balde porque lá a gente aproveitou muito, a gente comeu tudo que tinha direito, a gente bebeu bons drinks e saímos bastante da nossa rotina, principalmente em relação à alimentação. Um dos meus hábitos, e eu vou começar compartilhando aqui, era tomar a creatina todos os dias e eu simplesmente esqueci de levar a minha creatina. A alimentação fugiu muito do que eu tô acostumada a fazer e a creatina eu não consegui tomar todos os dias simplesmente porque eu não levei e eu ia ficar poucos dias, também não queria comprar uma nova creatina lá. Falei, beleza, quando eu voltar, tudo volta ao normal. E eu queria, inclusive, abrir um parênteses aqui para falar sobre esse fugir da rotina, chutar o balde. Eu levo hoje uma alimentação muito equilibrada, sem muitos extremismos, sem muito radicalismo. E dentro do que eu acredito que é o equilíbrio, existe muito desse ficar um tempo fora e depois voltar. E nesse ficar um tempo fora, sem se sentir culpada, sem se sentir mal, sem ficar se tentando compensar de outras formas, simplesmente me permitir viver o momento, desfrutar daquele momento, comendo o que eu quisesse com a minha família, bebendo bons drinks, fazendo o que eu realmente quisesse e me sentisse à vontade, sem ficar contando e pesando, enfim, sem ficar me preocupando tanto com isso, porque isso pra mim também é o equilíbrio. Eu não me privar de viver esses momentos com tudo o que tem direito, sabendo que depois eu vou voltar pra minha rotina normalmente. E isso é muito legal da gente trazer aqui na nossa reflexão, principalmente quando a gente estiver nesses momentos fora da rotina, de mais desânimo, ou que a gente está vivendo algo diferente do que a gente gostaria, é que a pessoa que alcança os seus objetivos e que tem mais resultados, não é a pessoa que está sempre fazendo tudo perfeitamente, que nunca erra, nunca falha, nunca sai da rotina, mas sim a pessoa que volta mais rápido. É a pessoa que descansa e volta, descansa e volta. Ah, fiquei um tempo fora, fiquei um tempo me alimentando mal, mas eu já tô aqui me planejando. Inclusive, hoje mesmo a gente já fez toda a nossa compra, a gente já reorganizou a nossa rotina, os nossos hábitos, os nossos movimentos da semana para retornar. Eu tô caminhando em direção ao meu objetivo, porque essas pausas, esses momentos off, esses momentos de desfrutar, eles são necessários. O que não dá é a gente chutar o balde e chutar o balde e já que eu chutei o balde, eu continuo chutando o balde e ficar nessa pra sempre, sabe? Esses momentos off, de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu vivo, fazem muito sentido e fazem a caminhada ser mais leve. Sai da sua rotina, vive o que você precisa viver e volta o mais rápido possível. Além da alimentação e da creatina que eu não consegui manter, eu também não fiz meus treinos de força na academia, que era algo que era prioridade pra mim. Acabei não batendo essa meta nesse mês, óbvio que intencionalmente, eu sabia que eu ia viajar, mas lá eu mantive fazendo um treininho de força com peso corporal, praticando esporte na praia, joguei altinha, joguei frescobol, mantive a minha rotina ativa e continuei com a minha prática pessoal. Então todos os dias eu fiz as minhas práticas, eu dei aulas de lá também, que foi super legal. Como eu mantive a minha rotina de trabalho normalmente lá, equilibrando com os passeios, eu fiz o meu devocional, eu fiz a minha rotina estruturada do jeitinho que eu faço em casa. Então, isso foi mais ou menos o que não deu certo e a gente já começa aqui trazendo esse olhar de avaliação para o mês de abril. Agora falando um pouco do que deu certo.
No último mês, a minha lapidação do mês de março para o mês de abril foi justamente conseguir encaixar o estúdio do audiovisual e de gravações para melhorar e aprimorar aqui o meu conteúdo, tanto aqui no canal no YouTube como lá nas minhas outras redes sociais, no meu Instagram, no meu TikTok e também para dentro do Yoga Club. Quando eu consigo melhorar essa questão de áudio, de som, melhorar um pouco aqui o cenário, eu sei que a qualidade do que eu entrego melhora e isso faz parte do meu trabalho. E eu não estava conseguindo encaixar disso porque até então eu não tinha encontrado uma forma legal de obter esse conhecimento, de estudar. E aí eu conheci esse canal aqui que está sendo muito legal porque são pequenas aulinhas que eu vou selecionando lá, que eu sei que vão fazer diferença aqui na minha produção de conteúdo e estão me ajudando muito a melhorar. Então foi algo que eu coloquei como lapidação e de fato consegui começar a fazer. Eu tenho essa rotina de estudo diária, uma vez por semana meu foco do estudo está sendo mergulhar aqui nesse canal e procurar vídeos que me ajudem e façam melhorar essa minha produção de conteúdo. Além disso, um outro objetivo era trazer a minha atenção, o meu foco, a minha prioridade na produção de conteúdo para o YouTube. Eu vou te contar o que acontece e talvez você se identifique. E por isso esse lembrete de minha prioridade na criação de conteúdo é o YouTube. Volto o foco para atenção para o YouTube e isso foi algo que eu trouxe aqui no mês de março e que já me deu frutos no mês de abril e eu vou mostrar isso para você. Tem uma sensação de quando você está consumindo, enfim, assim como eu produzo conteúdo no Instagram, por exemplo, eu consumo conteúdo até para buscar inspirações, buscar referências. E a gente sempre tem essa sensação, se a gente se permite, de achar que a gente está perdendo e que a gente poderia estar fazendo mais, de que eu poderia também estar produzindo no TikTok muito mais e fazer esse tipo de conteúdo no Instagram e produzir tal tipo de coisa. E caraca, eu tenho que fazer tal projeto. Porque tem muitas formas, tem muitos caminhos, mas eu acredito muito, e é o que eu me lembro e relembro muitas vezes, que a gente precisa ter uma prioridade, ter um foco por vez. E esse foco, essa minha prioridade na produção de conteúdo é justamente o YouTube. Uma coisa que eu fiz eu não tiro mais uma tarde para gravar para o Instagram, por exemplo, ou gravar para o TikTok. Todo o conteúdo que eu posto lá é compartilhando a minha rotina, então no Story você vai ver lá, inclusive, caso você ainda não me siga lá, vale a pena, porque lá eu compartilho mais da minha rotina ali no ao vivo, é uma coisa mais rápida, né? Uma coisa mais ao vivo mesmo. E eu compartilho o conteúdo de bastidores. Então eu não tiro um momento para fazer como eu tô fazendo agora, de gravar aqui falando com você para o Instagram. O meu foco nessa criação de conteúdo é todo aqui pro YouTube, porque eu acredito que a gente precisa ter foco, ter prioridades. E nesse momento a minha prioridade está no YouTube. E isso é legal de mostrar porque no mês de março eu coloquei isso como meta, como lapidação para o mês de abril. E no mês de abril eu já tive esse resultado, eu já pude ver isso acontecer. Então, lá em março, eu tive 4 vídeos postados no YouTube. E já em abril, eu tive 8 novos vídeos, que é justamente a minha meta. Eu quero colocar 2 vídeos por semana, 8 vídeos no mês. E eu não estava conseguindo porque eu estava me dividindo muito entre as minhas prioridades. Quando eu coloquei muito claro na minha mente que eu queria voltar a trazer esse foco e prioridade para o YouTube, as coisas começaram a fluir. E não só eu consegui postar mais, como chegaram novas parcerias para mim. Agora eu estou começando a fazer algumas parcerias com algumas marcas que fazem sentido pra mim e uma delas veio justamente pelos meus vídeos aqui no YouTube. Isso foi muito legal, eu fiquei bem feliz porque mostrou que eu tô no caminho certo. Quando eu coloco energia naquilo, as coisas crescem, as coisas dão resultado. Então, sigo aqui trazendo essa prioridade, essa atenção para gerar essa conexão mais profunda e conseguir passar essa mensagem que eu não conseguiria passar num Reels. E aqui eu consigo me comunicar, aqui eu consigo trazer mais do que eu acredito e que eu de fato sei que pode mudar a vida das pessoas. Uma coisa que inclusive eu coloquei como um resumo, um insight no mês de março e que eu mantenho aqui reforçando no mês de abril. Nos últimos 2 meses eu fiz 2 eventos presenciais e esses eventos presenciais foram muito legais, me fizeram muito bem pessoalmente e profissionalmente. E foi um resumo do mês de março que eu queria manter fazendo. Acabei me organizando e planejando um evento também no mês de abril. Então a gente fez mais um evento presencial que foi assim um sucesso. Eu pude me conectar, abraçar as pessoas que muitos dos meus alunos no Yoga Club, que eu só tenho esse contato mais no online, mais no digital, e eu pude ter esse contato de pertinho. Inclusive, eu recebi um presente muito especial que tá aqui de uma das minhas alunas. Isso foi um baita de um
carinho, um abraço no coração de que eu tô no caminho certo, sabe? Porque quando a gente fala, principalmente no digital, a gente fala em muitos números e a gente acaba perdendo um pouco disso do, cara, cada pessoa importa. E eu tenho exercitado muito fazer esse olhar para cada uma das minhas alunas como pessoas especiais para mim. E receber esse presente que tá aqui agora faz parte do meu cenário de uma aluna foi muito especial. E reforçou muito o meu caminho, a minha missão, sabe? O meu propósito de ter esses encontros, ter esses momentos mais presenciais, mais sentindo a energia e trocando essa energia que faz muito sentido para mim. No mês de maio eu não garanto porque a gente tem um outro foco que eu já vou compartilhar aqui, mas é algo que eu quero fazer com mais frequência ainda esse ano, que eu sei que me faz bem, então o que faz bem a gente mantém. E aí, por fim, eu quero compartilhar um pouco da minha lapidação, do que eu quero fazer de novo ou manter nesse mês de maio que está iniciando. Hoje, na verdade, dia 10 de maio, eu demorei um pouco para fazer justamente porque eu queria fazer com calma aqui no meu ambiente e antes eu estava viajando, então eu cheguei, organizei minha vida, fiz a minha reunião comigo mesmo para vir gravar esse vídeo com mais clareza do que eu queria para o mês de maio. E é justamente isso daqui. No mês de maio eu vou começar a colocar a mão na massa no meu novo projeto. Eu ainda não posso contar muitas coisas, mas esse novo projeto foi algo que eu comecei a estruturar, que saiu da minha mente, inclusive num eureka muito engraçado, porque eu estava viajando. Foi durante a nossa viagem no ano passado, a gente ficou 3 meses viajando pela Europa. E eu estava, assim, muito inspirada, muito criativa. E eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz a minha prática de yoga, eu fui tomar um banho e naquele banho parecia que a minha mente estava borbulhando. Eu já tinha no meu coração a vontade e eu recebia muito isso dos meus seguidores, das minhas alunas, me mostrando essa necessidade desse novo projeto, mas foi um banho que eu saí e eu sentei no computador depois do banho, comecei a escrever e colocando pra fora tudo que eu acreditava que ia fazer sentido, que ia poder ajudar realmente as pessoas e impactar a vida de mais pessoas, assim como aconteceu na minha. E, enfim, escrevi muito. E de lá pra cá, eu tinha essa ideia, esse rascunho, e eu fui acrescentando coisas de acordo com o que eu fui sentindo e recebendo de feedback das pessoas que me acompanham, tanto aqui quanto nas minhas outras redes sociais. Enfim, mês de maio é o mês do mão na massa e de começar a fazer acontecer esse meu novo projeto. Então eu já tenho esse big rascunho e agora é o momento de organizar tudo, estruturar cada parte para fazer a entrega exatamente do jeito que eu idealizo, do jeito que eu imagino. Eu não sei se eu vou compartilhar tanto aqui desses bastidores, mas eu vou compartilhar com certeza esses bastidores lá no meu Instagram. Vou tentar trazer de alguma forma também esses bastidores por aqui. E a minha prioridade do mês vai ser o meu novo projeto. Eu vou lapidar, vou estruturar, vou escrever cada parte, vou, enfim, redesenhar, desenhar quantas vezes for necessário para que isso aconteça da melhor forma e a produção de conteúdo aqui pro YouTube. E uma coisa legal é que uma coisa vai alimentar a outra. Então, essa ideia aqui vai vir para cá, eu vou tramitar aqui entre ficar gravando e produzindo conteúdo enquanto estou estruturando esse meu novo projeto. Eu acho que vai ser desafiador, mas muito legal, porque vai envolver muito estudo, vai envolver muitas coisas novas acontecendo. E eu sou apaixonada por desafios, sou apaixonada por novidade. Tenho certeza que vai ser um mês maravilhoso. Em relação aos hábitos e as metas para o mês de maio, eu vou manter a mesma coisa. Então, os hábitos são os mesmos, a minha rotina vai ser basicamente a mesma, continuar mantendo meu treino de força, a minha creatina. Inclusive, hoje eu já voltei com tudo para minha rotina e isso é algo que me faz muito bem. Eu percebo que eu amo estar na minha rotina também. Eu amo desfrutar os momentos no off, mas voltar sempre é muito bom. E vai permanecer mais ou menos a mesma coisa, eu não vou mudar aqui, até porque time que tá ganhando a gente não mexe, essa rotina funciona muito bem pra mim. E por fim, uma coisa que eu quero deixar mais estruturado também nesse mês de maio é definir melhor esse horário da gravação e o horário da estrutura, do planejamento, da organização. Eu funciono melhor gravando na parte da tarde, porque eu deixo a parte da manhã para me organizar, para rever algum material, enfim, deixar as coisas frescas na minha mente. E na parte da tarde eu gravo. Agora são 4 horas, eu tô aqui gravando esse vídeo.
Então, deixar isso mais martelado para tentar manter essa rotina de sempre à tarde eu estarei gravando, faça sol, faça chuva, e manter essa rotina de gravação mais fluida, mais no automático, sabe? E eu queria aproveitar nesse Planeje Comigo que eu falei muito sobre foco, sobre prioridade, e falar sobre as sessões de foco. Eu já compartilhei aqui algumas vezes o meu Google Agenda, e vou inclusive botar aqui para que você possa ver também, caso você não tenha visto, como que eu me organizo. Eu sempre coloco essas sessões de foco. A verdade é que a gente tem a falsa ideia de que quantidade de trabalho, e isso se deve muito, no meu caso, à minha época lá de trabalho no corporativo, eu tinha que cumprir aquelas horas, então eu tinha que estar ali trabalhando tantas horas, X horas. E a gente tem essa falsa ideia da produtividade atrelada ao tempo, à duração, a quanto tempo eu tô aqui sentado. Mas muitas vezes a gente tem, sei lá, 5 horas de trabalho, mas se você for parar para ver, você não foi produtivo de fato, você não fez coisas importantes ali de fato durante essas 5 horas, porque tem muitas distrações, sua mente voa e você não consegue focar naquilo que realmente tem que ser feito. E o que eu tenho feito nessas sessões de foco que funcionam muito bem para mim? Eu até compartilho isso nos meus stories quando eu tô trabalhando. Eu deixo o meu celular gravando. Eu sempre falo, sessão de foco, celular longe, café por perto, água por perto. Por quê? Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, vão surgir 1000 coisas que a gente vai querer fazer ao invés de estar fazendo aquela coisa. Então assim, vou lá pegar água. E aí eu perco tempo indo lá pegar água. Vou lá pegar um cafezinho agora. E aí eu perco tempo indo lá pegar esse café. Acende uma notificação aqui no meu celular e eu vou olhar meu celular. Isso são distrações que te fazem não ser produtivo. E quando eu me coloco nessas sessões de foco, eu tiro as distrações de perto de mim para me ajudar. Uma coisa que funciona é usar essas estratégias de tempo, de foco, de trabalho. Então, você usar um Pomodoro que fica 25 minutos trabalhando, 5 minutos de descanso. Eu não sei qual é a melhor forma que você vai encontrar, mas usar essas estratégias ao seu favor. Eu gosto muito de fazer 30 minutos de trabalho e 5 minutos de descanso ali, se eu quiser. Então, eu fico 30 minutos, eu não posso levantar da minha cadeira, eu não posso fazer outra coisa. Quando dá esses 30 minutos, eu saio, eu vou no banheiro, ou às vezes eu simplesmente toco direto. Mas ter esse gap de tempo que você vai ficar ali focada, sem distrações, celular longe, fazendo o que tem que ser feito. Uma outra coisa que funciona muito pra mim, muitas vezes quando eu tô na minha sessão de focos, vem coisas na minha mente que naquele momento a minha mente tá contando pra mim que é uma coisa muito importante. Então, sei lá, olhar um e-mail, mandar mensagem pra fulano, e essas coisas ficam pipocando na mente enquanto você tá ali na sua sessão de foco. Uma coisa que faz muito bem pra mim, que me ajuda a manter o meu foco, a minha atenção no que eu tenho que fazer, é quando surge alguma coisa na minha mente, eu anoto num papel pra eu fazer logo depois que der aquele tempo. Então, assim, se eu calculei que 30 minutos eu vou ficar aqui focado, eu escrevo aqui do lado, quando termino os 30 minutos, eu levanto e vou fazer aquilo que eu anotei no papel. Tiro da minha mente pra não ficar me atrapalhando enquanto eu tô aqui trabalhando, mas eu não vou esquecer daquilo. Então é algo, uma estratégia também que faz sentido pra mim, talvez faça sentido pra você. Inclusive eu aprendi muito disso nesse trabalhar certo, fazer menos, porém melhor, no livro Essencialismo. O Essencialismo fala muito sobre fazer as coisas certas, colocar a energia nas coisas certas. Até mesmo nessa minha prioridade no conteúdo do YouTube. É algo que traz mais longevidade pro meu conteúdo. Não é um conteúdo que morre rápido. Eu tô apostando aqui porque eu acredito muito que aqui eu vou colocar a minha energia e eu vou ter mais resultados a partir daqui. Então é aprender a fazer essas escolhas certas e não fazer quantidade, mas fazer qualidade. E isso não significa que você vai fazer menos coisas, ter que deixar de fazer muitas coisas, mas que você vai fazer as coisas certas. Então, assim, eu tô trabalhando pra caramba, eu tô gravando muito, tô estudando muito, mas eu tô fazendo o que eu acredito nesse momento que é o certo. Colocando a minha energia, colocando o meu foco nas coisas certas e não espalhando a minha energia em diversos pontos diferentes. Eu me concentro para fazer uma coisa acontecer de cada vez. Não sei se fez sentido para você, mas aqui para mim faz muito sentido e tem me dado muito mais resultado. E no Yoga Club, além desse insight dos eventos presenciais e desse presente incrível que eu recebi, a gente tem recebido muitas novas musas dentro do clube. E isso é mais uma confirmação de que nós estamos no caminho certo. Eu vou manter, né, a minha rotina de aulas ao vivo, da gravação de novas aulas, que entra uma nova aula toda semana. E esse suporte, esse olhar de pertinho das minhas alunas, que é algo que me preenche
e tem me feito muito feliz, principalmente com o retorno, ver elas se cuidando, melhorando na vida pessoal, na vida profissional. Isso é algo muito gratificante, é uma parte assim maravilhosa do meu trabalho, ter esse contato de perto com as alunas, ter esse retorno e ver de fato o Yoga Club crescendo e evoluindo junto comigo. E é justamente isso que eu acreditava e queria quando eu idealizei o clube lá atrás, poder levar a minha prática comigo para qualquer lugar, como eu fiz agora viajando e praticando, e eu mesma usufruindo do meu próprio clube, porque eu fiz ele para mim primeiro, e aí eu comecei a compartilhar e ter novas alunas no clube. Mas também ver novas pessoas entrando e as pessoas usando e sentindo a diferença na vida delas por conta do meu trabalho, por conta de tudo que a gente oferece e que é incrível dentro do Yoga Club. Enfim, estou muito animada para o mês de maio. É um mês desafiador, um mês em que eu vou fazer muitas coisas, tirar planos do papel e eu sou apaixonada por fazer isso. E no próximo mês eu vou trazer esse olhar, no próximo Planeje Comigo, eu vou avaliar aqui o que eu planejei, o que eu coloquei como meta lá no final do último ano e como está. Eu gosto de trazer esse olhar semestral para as minhas metas. Então eu vou trazer isso aqui, a gente vai avaliar juntos para ver se eu estou chegando perto, se eu preciso dar uma apertada e se eu preciso realinhar, recalcular alguma coisa. Bom, eu espero que esse Planeje Comigo tenha sido muito proveitoso para você e que você não só tenha acompanhado aqui o que deu certo, o que deu errado comigo, mas que também tenha usado esse vídeo como uma possibilidade de olhar de forma diferente para suas metas, para sua rotina e se inspirar. Esse vídeo, a ideia desse quadro é te incentivar a também correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos por aí, porque eu tô daqui fazendo a mesma coisa. Te vejo no próximo vídeo. Beijo, tchau!